E agora falando de controle de tráfego e compactação de solo vinculado ao coração dos investimentos dos agricultores e das empresas de produção vegetal, que é a nutrição de plantas e a proteção de cultivos também. E já fazendo essa conexão, Tedson, aqui a gente tem um ponto muito importante que é o sistema radicular, né, que é a metade escondida da planta que você tanto fala. Então, o que a gente encontra, né, nesse cenário quando se tem investimentos, né, em nutrição, controle, né, de patógenos e nós temos a compactação instalada na lavoura? Perfeito, Amaral. Isso daí é uma coisa muito interessante, porque eu sempre falo assim, a parte aérea da planta, ela é reflexo do que acontece da superfície do solo para baixo. Então, ela é reflexo da metade escondida da planta. Muitos dos tratamentos que a gente faz, vamos dizer, 100% da nutrição que a gente faz para uma planta, a aplicação de fertilizantes, ela acontece no solo e a gente parte do pressuposto de que esse fertilizante aplicado no solo vai ser absorvido pelas raízes. É super importante a gente identificar onde que o sistema radicular, onde que as raízes estão no solo. Por quê? Porque em solos compactados não há crescimento de raiz, porque a densidade desse solo está muito alta. Então, a resistência que a raiz encontra para aquecer naquele solo é muito alta, que ela fala assim, bom, aqui eu não consigo ir. E muitas vezes ali está sendo aplicado o fertilizante. Então, por isso a gente tem que saber onde que a raiz da planta está, e aí quando você faz um controle de tráfego, você elege canteiros dentro da área. Então, você tem certeza de que aquele canteiro que foi preservado do tráfego, a compactação, ela não é limitante para o crescimento das raízes. E ali você pode fazer a aplicação do fertilizante, que a eficiência de absorção vai aumentar demais em relação quando você aplica numa área total, que aplica, por exemplo, em áreas que estão compactadas. E a gente pode afirmar que essas áreas estão mais suscetíveis a doenças. Sim, porque o que acontece? A literatura fala o seguinte, que em solos compactados, a proliferação de micro-organismos que são benéficos, que vivem naquele ambiente equilibrado, protegendo a planta, ele diminui bastante. E aí prevalecem micro-organismos que são patógenos. Então, em ambientes compactados, em solos compactados, a gente tem muita incidência, por exemplo, de doenças de raízes, provocadas por micro-organismos que vivem naquele ambiente compactado, onde aquele ambiente compactado não favorece a proliferação de vida dos micro-organismos que são benéficos, que muitas vezes iam controlar esse Então temos um ponto aí importantíssimo. Na agricultura atual, nós temos inúmeras tecnologias muito viáveis, muito eficientes, que são os produtos biológicos. Nós podemos afirmar que o controle de tráfego é indispensável também para a eficiência desses produtos biológicos, porque nesse momento a gente consegue ver que eles são os benéficos para a condução dessa lavoura. Os produtos biológicos, se não controlados o tráfego, a gente tem uma menor eficiência deles? Sim, isso é um fato. A maioria dos produtos biológicos hoje em dia, tanto de proteção quanto de nutrição, aqueles que têm capacidade de solubilizar nutrientes no solo e disponibilizar para a planta, eles são micro-organismos aeróbicos, que precisam de uma condição de aeração do solo, de oxigenação do solo muito boa. Tanto parecida daqueles que eles foram produzidos lá dentro dos bioreatores, nas biofábricas. Só que muitas vezes esses micro-organismos, quando são aplicados na lavoura e encontram um solo compactado, esse ambiente favorável para a sua multiplicação e proteção ou nutrição da planta, ela não acontece. E aí o que acontece? Muitas vezes o produtor não vê a resposta por parte da planta quando ele faz um investimento num bioinsumo. Mas não é que o produto biológico não funciona. Muitas vezes é que o ambiente onde ele foi aplicado não está preparado para ele. Então, o que eu consegui nesse tempo todo aí medindo, trabalhando com biológicos, o que eu consegui ver é o seguinte, que nos canteiros preservados do tráfego, onde a gente pratica controle de tráfego, a manifestação de micro-organismos promotores de crescimento... Tem vida. Saúde, tem saúde.
Tá? Os promotores de crescimento, os que controlam doenças, os que controlam pragas, os que solubilizam nutrientes, numa escala de muito baixo e muito alto, a escala é sempre muito alta. Por quê? Porque é um ambiente equilibrado. Tá. E nas zonas de tráfego, onde a gente tem o solo compactado, essa inversão é total. Queria trazer uma última conexão aqui, porque se nós estamos dizendo que não tem vida, ali não tem a aeração necessária, né? Não tem a vida necessária e naturalmente não vai ter o desenvolvimento de raiz que a gente imagina. Fazendo uma conexão dos biológicos para os fertilizantes convencionais, vamos chamá-los assim, eles também terão uma menor performance por não ter raiz. Então, vai ter o fertilizante, a planta não vai ter toda a absorção que deveria ter e pode ser que nós pensemos até em aumentar esse fertilizante no futuro porque entendeu que ele não foi suficiente. Perfeito, Amaral. Aí acontecem umas coisas interessantes, que muitas vezes você faz uma análise de solo, o fertilizante está presente, o nutriente está presente no solo, mas quando você faz uma análise da planta, ele não aparece dentro da planta. Vamos pegar uma análise foliar. E aí, vamos pegar uma cultura de ciclo curto, como soja e milho, muitas vezes para você compensar essa deficiência, você faz uma aplicação aérea e uma aplicação foliar. E o que a gente vem constatando com os nossos estudos, que a gente já conhece de literatura, de pesquisa, é o seguinte, que em solos compactados não tem crescimento de raiz. E as raízes são por onde os nutrientes entram na planta. Então não adianta ter nutriente presente numa faixa de solo compactada se não tem raiz lá. Porque a raiz não vai acessar. E muitas vezes esse nutriente vai aparecer na análise de solo, mas só que a planta não vai manifestar que ele está lá no solo porque a raiz não conseguiu acessar. Vai sobrar fertilizante e falta raiz. Vai sobrar fertilizante e falta raiz. Aqui, então, a gente chega num ponto importantíssimo, que indústrias de fertilizantes, indústrias de produtos biológicos, elas podem estar sendo penalizadas ou tendo os produtos não com tanta performance por realmente ter a compactação instalada naqueles solos pelo não controle de tráfego. E quando a gente fala de controle de tráfego, agora falando tanto em nutrição e controle, né, de patógenos e tudo mais, tem uma cadeia longa para a gente olhar. E o impacto que pensávamos que estávamos focados em máquinas, na verdade ele é agronômico e a planta volta para o centro dessa discussão. Com certeza, porque dentro do tripé químico, físico e biológico, muitas vezes o físico, que é a compactação do solo, pode estar matando, inibindo a manifestação do químico, que é o fertilizante, e do biológico, que são os bioinsumos e controle de doença. Então, Muito assim, bom. Temos que olhar para a planta, temos que olhar para esse tripé. Então, essa parte de proteção de cultivos e nutrição, a gente conclui aqui com um raciocínio muito completo, vindo desde lá do começo da parte de mecanização até a parte de nutrição. E a próxima etapa, a gente volta a falar sobre o controle de tráfego.